Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser o nosso primeiro vídeo, né? O meu vídeo de apresentação aqui do canal. E eu tô muito feliz, né, pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da minha trajetória com vocês. Nesse vídeo de hoje, eu vou estar falando um pouco, né, sobre como eu comecei a estudar inglês e também como eu me tornei professora de inglês, né? Espero que vocês curtam, aproveitem, se inscrevam no canal, que me ajuda muito. E também me sigam lá no Instagram, tá bom? Inglês da Raquel. Então, minha experiência, né, na aprendizagem da língua inglesa, eu digo que ela não foi nada linear, né? Em virtude do trabalho do meu pai, eu me mudei muito, né, de cidade para cidade. Eu, por exemplo, nasci em Brasília, depois eu morei em Natal, depois vim para o Rio de Janeiro. Então, ao longo da minha vida, eu me mudei muito, né? E isso, consequentemente, afetou, né, de uma maneira benéfica os meus estudos, mas também, né, teve suas desvantagens. E uma delas foi ter trocado 3 vezes de curso de inglês, né? Eu comecei a estudar inglês por volta dos 7 e 8 anos de idade, fui para o CNA. Gostei muito, inclusive, né, de estudar no CNA. Eu lembro que, apesar da minha pouca idade, o curso me motivava muito, né, a fazer brincadeiras em inglês, né, era metodologia comunicativa e eu gostava bastante, apesar de ser muito jovenzinha, né, de ser uma criança. E depois do CNA, eu fui para o SENAC, onde eu digo que eu fundamentei bastante minha parte gramatical, né? Não desenvolvi muito no speaking, né? Na fala, mas aprofundei, né, os estudos gramaticais. E depois disso, eu fui para o WhatsApp, que foi o curso que eu acredito que me deu mais confiança, né, na língua inglesa, porque a metodologia do curso, né, estimulava muito a conversação. Então, isso me ajudou a entender que o inglês era de fato uma ferramenta de comunicação e eu podia, né, a partir das lições ali do WhatsApp, conseguir me comunicar, né, com pessoas de outros países, e isso tudo me deu muita confiança. Mas como vocês podem ver, assim, foi uma trajetória bem picotada. Eu comecei a estudar, como eu falei, né, inglês em torno dos 8, 7 anos de idade. Depois continuei com uns 18, 9 anos de idade, até os 18 anos, né? Então, assim, não foi algo contínuo. Então, eu sempre digo, né, para quem tá querendo aprender inglês, que não importa muito, né, a sua trajetória. O que vai contar muito é o seu esforço. Por exemplo, eu comecei, né, bem jovem a estudar inglês, criança, né, literalmente. Mas eu nunca me conformei com o que era ensinado na sala de aula, né? Então, apesar de eu ter estudado, né, em excelentes cursos, muitas pessoas fazem o mesmo que eu, né? Navegam de um curso para o outro e não aprendem. E por que isso acontece? É porque eu sou especial? Tem algo diferente em mim para eu ter aprendido a língua inglesa e outras pessoas não? Eu digo que a realidade, né, é a questão do esforço, né? Quando você não se limita apenas ao que é ensinado, você se desafia, né? Você vai além, você consequentemente vai aprender qualquer coisa. Mas se você, né, permanece só fazendo o mínimo, obviamente que os seus resultados vão acompanhar, né, o seu nível de dedicação. Então, por exemplo, eu sempre gosto de ilustrar, né? Experimenta ir num nutricionista e não seguir a dieta. Vai surgir efeito? Obviamente que não. Então, da mesma forma, né, com a aprendizagem de um idioma, né, ou de qualquer disciplina, então é preciso ter foco, né? Então eu digo assim, como professora de inglês, não adianta querer inglês milagroso, não adianta querer aprender inglês, né, do dia para noite. Você precisa muito entender que 50% é o que é ensinado e 50%
a sua dedicação. E aí, você tem feito sua parte? Porque isso vai influenciar, né? E eu lembro que eu nunca ficava satisfeita, né? Então, assim, se eu tava na sala de aula e me ensinavam sobre, né, como se pergunta em inglês, né, o seu número telefônico, né? Então, what's your telephone number? Eu ia lá e tentava conversar com uma pessoa de outro país por meio de bate-papo, utilizando a internet de escada. Então, assim, tudo é o foco. Hoje em dia, existem, né, inúmeros sites, né, inúmeros websites que você pode conversar com pessoas de outros países. Mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era algo tão fácil. Então, assim, eu literalmente não me limitava. Eu procurava conversar com pessoas de outros países, né? E ao longo do meu estudo, né, desses anos de estudo de língua inglesa, eu também pensei, bom, eu quero fazer algo, né, com a língua inglesa. Eu não quero que a língua inglesa não seja parte da minha vivência profissional. Então eu decidi, né, ir para a faculdade de letras. E é uma trajetória bem interessante, porque eu considero que eu ainda não estava 100% no meu inglês quando eu entrei na faculdade de letras. E olha só, mesmo após vários anos estudando, né, em diversos cursos de inglês, eu ainda não me sentia 100% preparada. Mas mesmo assim, eu tinha muita fé, né? Sempre tive muita fé em tudo que eu fazia. Então eu entrei para a faculdade de letras na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E decidi que eu precisava, né, também de outras experiências. Então eu fiz 2 intercâmbios de curta duração durante o tempo que eu estava cursando letras, né? Eu fiz um intercâmbio primeiramente para a Austrália, onde eu fiquei 3 semanas, né, em Sydney. E o outro intercâmbio foi para Minnesota, Estados Unidos. E depois que eu fui nesses 2 intercâmbios de curta duração, eu percebi que realmente eu conseguia falar inglês. Porque é somente na prática, né, que a gente vivenciando, né, uma conversa com um nativo, é que a gente vê assim, poxa, eu tô realmente conseguindo ser eficaz, eu realmente estou conseguindo falar inglês, né? Mas é interessante, eu gosto sempre de ponderar que eu já falava inglês antes de fazer intercâmbio. Então, como eu falei, né, eu não tinha aquela super confiança no meu inglês, né? Não acredito que eu tinha um inglês perfeito quando eu entrei para a faculdade. E eu não tinha essa noção que eu sabia falar. Então, como eu estava falando, né, eu não tinha aquela confiança que eu sabia falar inglês. E eu acho muito importante comentar isso, porque muitas vezes, né, como brasileiros, a gente acha assim, o brasileiro tem sotaque, o brasileiro não sabe falar inglês. E quando eu fui, né, tanto para a Austrália e tanto para os Estados Unidos, eu percebi, nossa, as outras nacionalidades também têm sotaque. E tudo bem com isso. Então isso mudou também a minha visão, né, em relação ao meu inglês. Eu me cobrava muito, achava que tinha que ter um sotaque, né, de nativo. E não, eu precisava me comunicar de forma eficaz, né? Então isso sim, foi uma mudança muito grande, né, na percepção do meu entendimento sobre a língua inglesa. Eu podia falar como uma brasileira, né? E outra coisa também é que, não satisfeita em ter feito, né, 2 intercâmbios de curta duração, o meu sonho era morar lá. Mas como, né, morar no exterior, né? Todo mundo sabe que é muito caro, mas fazer um intercâmbio e ainda mais morar, né? Mas como eu falei, eu sempre quis ir além, né, na minha vida. Eu sempre tive a ambição de sair da minha zona de conforto. Então eu me inscrevi, né, numa bolsa de estudos chamada Fulbright, da Embaixada Americana. E eu fui ser professora assistente de português numa universidade americana, Stuyvesant University. E aquilo para mim foi uma experiência incrível, né? E foi graças à oportunidade, né, de saber falar inglês, né? Então minha trajetória, como eu
tô compartilhando nesse vídeo, né? Não foi uma trajetória, assim, de estudo contínuo da língua inglesa, né? Que não houveram interrupções. Pelo contrário, houveram interrupções, eu precisei me mudar, né? De cidades. Comecei a faculdade de letras, fiz intercâmbios de curta duração, depois morei, né, na Flórida por 9 meses, onde eu fui, né, professora assistente de português. E depois disso eu também não me dei por satisfeita e continuei estudando, né? Então eu ingressei no mestrado em estudos linguísticos na UERJ e atualmente eu faço doutorado, né, em linguística aplicada pela UFRJ. Mas qual o intuito, né, desse vídeo? É compartilhar um pouco sobre quem eu sou, compartilhar que muitas vezes, né, pra gente alcançar os nossos sonhos não é do dia pra noite. Então, olha quantos anos eu estou estudando inglês, né? E olha só a trajetória que eu construí. Então a gente vive num mundo muito imediatista, que tudo é para ontem, e a gente se cobra muito, e a gente vê muitas fórmulas milagrosas, mas assim, a verdade é que a gente tem que ter paciência com quem a gente é, paciência com o nosso processo e traçar, né, o objetivo, né? Assim como a gente se dedica, né, para fazer uma atividade física, por que não se dedicar, né, ao estudo da língua inglesa? Se você, por exemplo, for na academia uma vez por semana, vai surtir efeito? Ou uma vez a cada 2 semanas? Não vai, né? Então a mesma coisa é nos seus estudos. Se você realmente quer aprender inglês, você precisa se dedicar. Existem, né, exceções, pessoas que são autodidatas, aprendem sem esforço, de repente sem disciplina, né? Porque tem uma facilidade maior, mas muitas vezes isso não é o caso da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas não se encaixa nesse padrão. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a nossa parte, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo que reflete um pouco quem eu sou bem espontânea, gosto de conversar, falar muito. E espero que vocês tenham curtido, tá bom, gente? Bye, bye!